Sarah J. Maas, série Corte, capítulo 3. A neve pisoteada, cobrindo a estrada para nossa aldeia, estava salpicada de marrom e preto por conta do tráfico de carroças e cavalos. Elaine, nesta, emitia estalos com a língua e faziam caretas conforme seguimos pela estrada, desviando das partes especialmente nojentas. Eu sabia por que tinham vindo. Elas olharam uma vez para as peles que eu havia dobrado na sacola e pegaram as capas. Não me deu o trabalho de falar com elas, pois as duas não se dignaram a falar comigo depois da noite anterior, embora nesta tivesse acordado ao amanhecer para cortar a lenha. Provavelmente porque sabia que eu venderia as peles no mercado naquele dia e voltaria para casa com dinheiro no bolso. Elas me seguiram pela estrada solitária, caminhando pelos campos cobertos de neve, até nossa aldeia em ruínas. As casas de pedra da aldeia eram medíocres e entediantes, e pareciam ainda mais tristes pela desolação do inverno. Mas era dia de mercado, o que significava que a minúscula praça no centro da aldeia estaria cheia de todo tipo de mercadores que tivessem encarado a manhã gelada. Há um quarteirão, o cheiro de comida quente pairava no ar. Temperos que incitavam o fundo de minha memória, chamando. Elaine soltou um grunhido baixo atrás de mim. Temperos, sal, açúcar, mercadorias raras para a maioria dos habitantes de nossa aldeia, impossíveis de comprar. Se eu me saísse bem no mercado, talvez tivesse suficiente para comprar algo delicioso para nós. Olhei para trás, abrindo a boca para sugerir, mas viramos a esquina e quase tropeçamos umas nas outras quando paramos ao mesmo tempo. Que a luz imortal brilhe sobre vocês, irmãs, disse a jovem de túnica pálida, diretamente em nosso caminho. Nesta, e Elaine estalaram a língua. Contive um gemido. Perfeito. Exatamente do que precisava. Os filhos dos abençoados na aldeia, em dia de mercado, distraindo e agitando todos. Os anciões da aldeia costumavam permitir que eles permanecessem ali, apenas por algumas horas. Mas a mera presença dos tolos fanáticos, que ainda adoravam os grão-féricos, deixava as pessoas nervosas. Me deixava nervosa. Há muito tempo, os grão-féricos tinham sido nossos senhores supremos, não deuses. E eles certamente não foram bondosos. A jovem estendeu as mãos brancas como a lua, em um gesto de cumprimento, um bracelete de sinos de prata. Prata de verdade, tilintando no pulso. Tem um momento para poder ouvir a palavra dos abençoados? Não, rebateu nesta com desprezo, ignorando as mãos da garota e cutucando Elaine para que caminhasse. Não temos. Os cabelos escuros e soltos da jovem reluziam à luz da manhã, e seu rosto limpo e descansado brilhava enquanto a garota abria um belo sorriso. Havia 5 outros acólitos atrás dela, rapazes e mulheres, de cabelos longos, não cortados, todos prescrutando o mercado em busca de jovens para incomodar. Só levará 1 minuto, disse a seguidora, postando-se à frente de Nesta. Era impressionante, impressionante mesmo, ver Nesta ficar ereta como uma vareta, esticar os ombros e olhar com o nariz empinado para a jovem, como uma rainha sem trono. Vá cuspir suas baboseiras fanáticas por algum tolo. Não vai encontrar ninguém para converter aqui. A garota se encolheu de volta. Uma sombra perpassou seus olhos castanhos. Contive minha vontade de encolher o corpo. Talvez não fosse o melhor jeito de lidar com eles, pois poderiam se tornar um verdadeiro transtorno quando agitados. Nesta, ergueu a mão e puxou a manga do casaco para mostrar o bracelete de ferro ali, o mesmo que Elaine usava. Elas haviam comprado adornos combinados
A seguidora arquejou, olhos arregalados. Está vendo isto? Se ser honesta, dando um passo à frente. A seguidora recuou. É isto que deveria estar usando. Não um sininho de prata para atrair aqueles monstros féricos. Como ousa usar essa afronta vil contra nossos amigos imortais? Vá pregar em outra aldeia, disparou nesta. Duas bonitas e gorduchas esposas de fazendeiros passaram, andando a caminho do mercado de braços dados. Conforme se aproximavam dos acólitos, seus rostos se contorceram com expressões idênticas de desprezo. Prostituta, a amante de féricos, grunhiu uma delas para a jovem. Eu não pude discordar. Os acólitos ficaram em silêncio. A outra deã, abastada o suficiente para ter um colar farto de ferro, trançado ao redor da garganta, semicerrou os olhos, o lábio superior se afastando dos dentes. Vocês, idiotas, não entendem o que aqueles monstros fizeram conosco durante tantos séculos. O que ainda fazem, por diversão, quando podem sair impunes. Vocês merecem o fim que encontraram nas mãos dos féricos, tolos e prostitutas, todos vocês. Nesta, assentiu para as mulheres, conforme seguiram seu caminho. Nós nos voltamos para a jovem que ainda pairava diante de nós. E até mesmo Elaine franziu a testa com desprezo. Mas a jovem respirou fundo, o rosto mais uma vez tornando sereno, e falou. Eu vivia nessa ignorância também, até ouvir a palavra dos abençoados. Cresci em uma aldeia parecida como esta, tão desolada e sombria quanto. Mas há menos de um mês, uma amiga de minha prima foi para a fronteira, como oferenda a Pritcha, e não retornou. Agora vive entre riquezas e conforto, como a noiva de um grão férico. E vocês também poderiam se parassem um momento para. Ela provavelmente foi devorada, se ser honesta, por isso não voltou. Ou pior, pensei, se um grão férico estava realmente envolvido em encorajar a entrada de um humano em Pritcha. Nunca encontrei os grão féricos cruéis e vagamente semelhantes a humanos que governavam a própria Pritcha, ou os féricos que ocupavam as terras deles, com escamas e asas, e longos braços pendentes que poderiam arrastar alguém para muito, muito abaixo da superfície. Eu não sabia o que seria pior de enfrentar. O rosto da seguidora se contraiu. Nossos mestres benevolentes jamais os feririam de tal forma. Pritcha é uma terra de paz e fartura. Caso os abençoassem com sua atenção, vocês ficariam felizes por viver entre eles. Nesta, revirou os olhos. Elaine lançava olhares de nós para o mercado diante, para os aldeões que agora também nos observavam. Era hora de ir. Nesta abriu a boca de novo, mas me coloquei entre elas e percorri os olhos pelas vestes azul pálidas da jovem, as joias de prata, a limpeza profunda da pele. Não havia marca ou sujeira. Você está lutando uma batalha vencida, declarei. Uma causa digna. A garota deu um sorriso beato. Dei um leve empurrão nesta para que saísse andando. E então falei para a seguidora. Não, não é. Pude sentir a atenção dos acólitos ainda sobre nós, conforme caminhamos para a movimentada praça do mercado. Mas não olhei para trás. Eles iriam embora logo, pregar em outra aldeia. Precisaríamos tomar um caminho mais longo para fora da aldeia, a fim de evitá-los. Quando nos afastamos bastante, olhei por cima do ombro para minhas irmãs. O rosto de Elaine permanecia fixo com espanto, mas os olhos de Nesta pareciam tempestuosos, os lábios contraídos. Imaginei se voltaria batendo os pés para a garota e começaria uma briga. Não era meu problema, não agora. Encontro vocês aqui 1 hora, falei, e não lhe deis tempo de grudar em mim, antes de seguir para a praça lotada.
Levei 10 minutos para completar minhas 3 opções. Havia meus compradores de sempre: o sapateiro enrugado e o alfaiate de olhar aguçado, que frequentava o nosso mercado, vindo de uma aldeia próxima. E então um desconhecido. Uma mulher grande, como uma montanha, sentada na beira da fonte quadrada de nossa praça em ruínas. Sem qualquer carrinho ou barraquinha, mas parecendo disposta a negociar mesmo assim. Suas cicatrizes e armas que carregava a delatavam facilmente. Era uma mercenária. Eu conseguia sentir os olhos do sapateiro e do alfaiate em mim. Senti seu desinteresse, fingido, conforme avaliava a sacola que eu levava. Tudo bem. Seria um daqueles dias então. Eu me aproximei da mercenária, cujos grossos cabelos escuros eram cortados na altura do queixo. O rosto bronzeado da mulher parecia lapidado em granito, e seus olhos negros se semicerraram levemente quando me viram. Tinha olhos tão interessantes, não apenas de um tom de preto, mas de muitos, com toques de castanho que reluziam entre as sombras. Afastei aquela parte inútil de minha mente, os instintos que me faziam pensar em cor, luz e forma, e mantive meus ombros para trás, conforme a mulher me avaliava como uma ameaça ou empregadora potencial. Suas armas, reluzentes e perigosas, bastaram para me fazer engolir em seco e estacar a uns bons 60 centímetros de distância. Não troco mercadorias por meus serviços, disse ela, a voz carregada, com um sotaque que nunca tinha ouvido antes. Só aceito dinheiro. Alguns aldeões que passavam tentavam não parecer interessados em nossa conversa, principalmente quando falei: então, você não terá sorte nesse tipo de lugar. Ela se agigantava mesmo sentada. Qual é seu interesse em mim, menina? A mulher podia ter qualquer idade, entre 25 e 30 anos, mas imaginei que eu parecesse uma menina para ela, vestindo minhas camadas de roupas, magricela de fome. Tenho uma pele de lobo e outra de corça para vender. Achei que pudesse estar interessada em comprá-las. Você as roubou? Não. Fixei os olhos nos dela. Cacei eu mesma, juro. A mulher me esquadrinhou com aqueles olhos escuros de novo. Como? Não foi uma pergunta, mas uma ordem. Talvez fosse alguém que tivesse encontrado outros que não consideravam sagrados os juramentos, as palavras como compromisso, e havia punido as pessoas adequadamente. Então contei a ela como havia batido os dois. E quando terminei, a mulher apontou minha sacola com a mão. Deixe-me ver. Peguei as 2 peles dobradas cuidadosamente. Você não estava mentindo quanto ao tamanho do lobo, murmurou a mulher. Mas não parece um férico. Ela examinou as peles com um olho de especialista, percorrendo as mãos por cima e por baixo. A mulher deu o preço. Pisquei, mas contive a vontade de piscar uma segunda vez. Ela ofereceu um preço alto, muito alto. Encarei a mulher em silêncio. Ela olhou para além de mim, depois de mim. Presumo que aquelas 2 meninas, observando do outro lado da praça, sejam suas irmãs. Vocês todas têm esse cabelo acobreado e esse olhar faminto. De fato, elas ainda estavam tentando ao máximo ouvir sem ser vistas. Não preciso de sua piedade. Não, mas precisa de meu dinheiro. E os outros mercadores foram avarentos a manhã toda. Todos estão distraídos demais para aqueles fanáticos de olhos arregalados, se lamuriando pela praça. A mulher indicou com o queixo os filhos dos abençoados, que ainda soavam seus sininhos de prata e saltavam no caminho de qualquer um que tentasse passar. A mercenária dava um leve sorriso quando me voltei para ela. Depende de você, menina. Por quê? A mulher deu de ombros. Um dia, alguém fez o mesmo por mim e pelos meus, numa época
em que eu mais precisava. Imaginei que fosse a hora de pagar o que devo. Eu a observei de novo, sopesando. Meu pai tem umas esculturas de madeira que eu também poderia lhe dar, para que fique mais justo. Viajo com pouco e não tenho necessidade delas. Estas, no entanto, a mulher deu tapinha nas peles que estavam nas suas mãos. Me poupam o trabalho de matar os animais eu mesma. Assenti, as bochechas ficando quentes à medida que a mulher levava a mão para a bolsa de moedas dentro do casaco pesado. Estava cheia e pesada, com no mínimo prata, possivelmente ouro, se o tilintar fosse algum indicativo. Mercenários costumavam ser bem pagos em nosso território. Nosso território era pequeno e pobre demais para manter um exército a postos, a fim de monitorar a muralha contra Prithian. E os aldeões só podiam contar com a força do tratado, forjado 500 anos antes. Mas a classe alta podia contratar espadachins, como aquela mulher, para viajar às terras que faziam fronteira com o reino mortal. Era uma ilusão de conforto, exatamente como as marcas em nosso portal. Todos sabíamos, bem no fundo, que não havia nada a ser feito contra os féricos. Todos tínhamos ouvido, independentemente de classe ou patente, desde o momento em que nascemos, os avisos cantados para nós, enquanto nos balançavam em berços, ou as rimas entoadas nos pátios das escolas. Um dos grão-féricos poderia transformar nossos ossos em pó a 100 metros de distância. Não que minhas irmãs e eu tivéssemos visto. Mas mesmo assim, tentávamos acreditar que alguma coisa, qualquer coisa, pudesse funcionar contra eles, se algum dia os encontrássemos. Havia 2 barracas no mercado que alimentavam esses medos, oferecendo amuletos e bugigangas, e encantamentos e pedaços de ferro. Eu não podia pagar por eles. E se de fato funcionassem, só nos dariam alguns minutos para nos preparar. Correr era inútil. Lutar também. Mas Nesta e Elaine ainda usavam os braceletes de ferro, sempre que saíam do chalé. Até Isaac tinha uma pulseira do material ao redor de um dos punhos, sempre escondida sobre a manga. Ele se oferecera para me comprar uma, certa vez, mas eu recusei. Pareceu pessoal demais, muito semelhante a um pagamento muito. Um lembrete permanente do que quer que nós fôssemos e do que não éramos um para o outro. A mercenária transferiu as moedas para a palma da minha mão, que esperava, e eu as coloquei no bolso. O peso das moedas lembrava de uma pedra de moinho. Não havia como minhas irmãs não terem visto o dinheiro. Sem dúvida, já estaria imaginando como poderiam me persuadir a dar um pouco a elas. Obrigada, agradeci à mercenária, tentando sem conseguir evitar a amargura na voz, conforme senti as minhas irmãs se aproximarem, como abutres circundando uma carcaça. A mercenária acariciou a pele do lobo. Um conselho de uma caçadora para outra. Ergui as sobrancelhas. Não entre muito no bosque. Eu nem chegaria perto de onde você esteve ontem. Um lobo deste tamanho seria o menor de seus problemas. Mais e mais, ouço histórias daquelas coisas atravessando o muro. Um calafrio percorreu minha espinha. Elas vão atacar. Se fosse verdade, eu encontraria um modo de tirar minha família deste território miserável e úmido, e rumaria para o sul, para longe da muralha invisível que dividia nosso mundo, antes que pudessem cruzá-la. Houve um tempo, há muito tempo, e durante milênios antes disso, em que éramos escravos dos senhores grão-féricos. Houve um tempo em que construímos para eles gloriosas e extensas civilizações, com nosso sangue e suor. Construímos templos para seus deuses selvagens. Houve um tempo em que nos rebelamos e em todas as terras e territórios. A guerra fora tão sangrenta, tão destrutiva, que foi preciso que 6 rainhas mortais
oferecesse um tratado para que o massacre terminasse dos dois lados e para que a muralha fosse construída. O norte de nosso mundo foi concedido aos grão-féricos e aos féricos que levaram sua magia com eles. O sul ficou para nós, mortais covardes, eternamente forçados a tirar o sustento da terra. Ninguém sabe o que os grão-féricos estão planejando, disse a mercenária, o rosto como pedra. Não sabemos se os grão-senhores estão afrouxando as rédeas de suas feras, ou se esses são ataques objetivos. Trabalhei como guarda para o velho nobre, que alegou uma piora nos últimos 50 anos. Ele pegou um navio para o sul há 2 semanas e me disse que eu deveria partir, se fosse esperta. Antes de zarpar, o velho admitiu que soubera de um dos amigos que, na calada da noite, um bando de Martax atravessou o muro e destroçou metade da sua vila. Martax, sussurrei. Eu sabia que havia tipos diferentes de féricos, que eles variavam tanto quanto qualquer outra espécie de animal, mas só conhecia alguns pelo nome. Os olhos escuros como a noite da mercenária brilharam. O corpo grande como o de um urso. A cabeça parecida com a de um leão. E 3 fileiras de dentes, mais afiados que os de um tubarão. E malignos, mais cruéis que todos os 3 juntos. Eles deixaram os aldeões literalmente em farrapos. O nobre contou. Meu estômago se revirou. Atrás de nós, minhas irmãs pareciam tão frágeis, a pele pálida, tão infinitamente delicada e quebradiça. Contra algo como Mantax, jamais teríamos chance. Aqueles filhos dos abençoados eram tolos. Tolos fanáticos. Então, não sabemos o que todos esses ataques significam. Continuou a mercenária. A não ser mais contratos para mim. E vocês se mantendo bem longe da muralha. Principalmente se os grão-féricos começarem a aparecer. Ou pior, um dos grão-senhores. Eles fariam os Martax parecerem cães. Avaliei suas mãos, cobertas de cicatrizes, ressecadas pelo frio. Já encarou outro tipo de férico? Os olhos da mulher se fecharam. Não quer saber, menina. A não ser que queira vomitar seu café da manhã. Eu estava, mesmo meio enjoada. Enjoada e assustada. Era mais mortal que o Martax. Ousei perguntar. A mulher puxou a manga do pesado casaco, revelando um antebraço bronzeado e musculoso, salpicado de terríveis cicatrizes distorcidas. O arco que formavam era tão semelhante a... Não tinha força bruta ou tamanho de um Martax, revelou a mulher. Mas sua mordida era cheia de veneno. 2 meses foi o tempo que fiquei apagada. 4 meses, até ter força para andar de novo. A mulher puxou a perna da calça. Lindo, pensei, mesmo quando o horror daquilo se contorceu em meu estômago. Contra a pele bronzeada, às vezes estavam pretas. Um preto sólido, em formato de teia de aranha, que cobria suas pernas como geada. O curandeiro disse que nada podia ser feito, que tenho sorte de andar com o veneno ainda em minhas pernas. Talvez me mate um dia. Talvez me deixe aleijada. Mas pelo menos partirei sabendo que matei a coisa primeiro. O sangue em minhas veias pareceu gelar quando a mulher desceu a barra da calça. Se alguém na praça tinha visto, não ousou falar a respeito, ou se aproximar. E eu viro bastante por um dia. Então recuei um passo, me acalmando, apesar do que ela havia contado e mostrado. Obrigada pelos avisos, falei. A atenção da mulher se voltou para trás de mim, e ela me deu um sorriso, levemente divertido. Boa sorte. Então, a mão esguia de alguém se fechou em meu antebraço, me arrastando para longe. Eu sabia que era Nesta, antes mesmo de olhar para ela. São perigosos, sussurrou Nesta, os dedos se enterrando em meu braço, conforme ela continuava me puxando para longe da mercenária. Não chegue perto deles de novo.
Encarei Nesta por um momento, e depois Elaine, cujo rosto ficara pálido e contraído. Tem alguma coisa que eu precise saber? Perguntei baixinho. Não consegui me lembrar da última vez em que Nesta tentara me avisar sobre alguma coisa. Elaine era a única com quem ela se importava. São trogloditas e levarão qualquer moeda que conseguirem, mesmo que seja à força. Olhei para a mercenária, que ainda estava examinando as peles novas. Ela roubou você? Não ela, murmurou Elaine. Um outro que passou. Só tínhamos algumas moedas, e ele se irritou mais. Por que não denunciou ou me contou? O que você poderia ter feito? Indagou Nesta com escárnio. Desafiou o homem para uma briga com seu arco e flecha? E quem neste esgoto de aldeia sequer ligaria se nós denunciássemos alguma coisa? E quanto a Thomas Mondry? Falei com frieza. Os olhos de Nesta brilharam, mas o movimento atrás de mim chamou sua atenção. E ela me lançou o que imaginei ser uma tentativa de um sorriso doce. Provavelmente, quando se lembrou do dinheiro que eu agora levava. Seu amigo está esperando você. Virei. De fato, Isaac observava do outro lado da praça, os braços cruzados, ao se recostar contra uma construção. Embora fosse o filho mais velho do único fazendeiro abastado da aldeia, ainda estava magro, devido ao inverno, e os cabelos castanhos ficaram ralos. Relativamente bonito, de fala mansa e reservado, mas com um toque sombrio que nos havia atraído um para o outro. Aquela compreensão mútua de como nossas vidas eram desprezíveis e sempre seriam. Nós nos conhecíamos superficialmente havia anos, desde que minha família tinha se mudado para a aldeia. Mas nunca pensei muito em Isaac, até que acabamos pegando a estrada principal juntos, certa tarde. Só conversamos sobre os ovos que ele estava levando ao mercado, e eu admirava a variedade de cores dentro do cesto que Isaac carregava. Marrons, escuros e claros, azuis e verdes, dos mais pálidos. Simples, tranquilo, talvez um pouco esquisito. Mas Isaac me deixou em meu chalé, sem que eu me sentisse tão só. Uma semana depois, eu puxei para aquele celeiro decrépito. Isaac fora meu primeiro e único amante. Nos 2 anos em que nos encontrávamos, às vezes, nos encontrávamos toda noite, durante uma semana. Em outras, passávamos um mês sem nos ver. Mas era sempre igual. Uma descarga de roupas jogadas e fôlegos compartilhados, e línguas e dentes. De vez em quando, conversávamos, ou melhor, Isaac falava sobre as pressões e os fardos que o pai colocava sobre ele. Em geral, não soltávamos uma palavra o tempo todo. Eu não podia dizer que nosso jeito de fazer amor era especialmente habilidoso. Mas ainda assim, era uma libertação, um alívio, um pouco de egoísmo. Não havia amor entre nós. E jamais houvera, pelo menos, o que eu presumia que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre amor. Mas parte de mim tinha ficado deprimida quando Isaac contou que em breve se casaria. Eu ainda não estava desesperado bastante para pedir que ele me visse depois de casado. Isaac inclinou a cabeça em um gesto familiar. Então desceu a rua, para fora da aldeia, e para o antigo celeiro no qual ele estaria esperando. Não éramos discretos a respeito de nossos encontros, mas tomávamos medidas para evitar que ficasse óbvio demais. Nesta, emitiu estalo com a língua, cruzando os braços. Espero que vocês dois estejam tomando cuidado. É um pouco tarde para fingir se importar, falei. Mas tomávamos cuidado. Como eu não podia pagar, o próprio Isaac tomava a mistura contraceptiva. Ele sabia que eu não tocaria de outra forma. Levei a mão ao bolso, tirando de dentro uma moeda de 20. Elaine inspirou fundo e não me deu o trabalho de olhar para qualquer de minhas irmãs quando coloquei a moeda na palma da mão dela e falei: vejo vocês em casa. Mais tarde, depois do jantar, mais servo,
quando estávamos todos reunidos ao redor da lareira, para um momento tranquilo antes de dormir, observei minhas irmãs sussurrando e rindo juntas. Parte de mim sempre as invejou pela proximidade. Tinham gastado até o último centavo do que dei a elas. Em que eu não sabia. Embora Elaine tivesse trazido o novo cinzel para os trabalhos em madeira de nosso pai, o manto e as botas, pelas quais haviam choraminguado na noite anterior, haviam sido caros demais. Mas não briguei com elas por isso. Não quando Nesta saiu uma segunda vez para cortar mais lenha, sem que eu pedisse. Felizmente, elas evitaram outro confronto com os filhos dos abençoados. Meu pai cochilava na cadeira, a bengala sobre o joelho retorcido. Era um momento tão bom quanto qualquer outro para tocar no assunto de Thomas Mandry com Nesta. Eu me virei para ela, abrindo a boca. Mas um rugido quase ensurdecedor ressoou, e minhas irmãs gritaram quando a neve rompeu na sala, e uma silhueta enorme, grunhindo, surgiu à porta. E então, meus amores, gostaram? Se sim, curtam, compartilhem com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, acione o sininho para não perder nenhum capítulo. E me siga no Instagram e no Facebook. O link das minhas páginas estará na descrição, junto com o link do nosso grupo de WhatsApp, caso você queira participar. Beijos e até os próximos capítulos.